E a gente conversa agora com Mário Povia, presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, faz um trabalho bastante interessante e importante nesses setores que são tão relevantes para a nossa economia. Mário, seja bem-vindo ao Grupo Tati. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui com você, viu? Presidente Mário, eu queria então começar a nossa conversa aqui. Acho que é importante a gente pontuar porque muita gente não sabe exatamente o que faz o Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Então eu queria começar a conversa te perguntando como que é o seu dia a dia de trabalho. Bom, o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, o IBI, né, ele está vinculado à Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. É mista porque ela integra à frente senadores e deputados. Né? A Frente Parlamentar, ela nasce e normalmente você precisa ela não tem personalidade jurídica, né? Não tem um CNPJ, né? E às vezes você precisa contratar estudos, você precisa fazer interface com o mercado, você precisa cuidar de promover atos, né? E aí você precisa de um apêndice ali, um braço técnico que se chama, né? Que é um instituto. As principais frentes no Congresso Nacional hoje têm um instituto vinculado, né? Tanto o setor do agro quanto o setor do empreendedorismo, que são as frentes com maior destaque, né? E a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos seguiu esse mesmo caminho, né? Logo em seguida da sua criação, tratou de trazer para si o seu próprio instituto e, em linhas gerais, a gente dá um suporte, né? Mais de natureza técnica, né? Para um ser que é político, né? Que é a Frente Parlamentar. Esse suporte ele conversa diretamente com o setor, né? Com aqueles que empreendem, né? E aqui a gente está falando de infraestrutura de transportes. A gente começou falando de portos e aeroportos na frente parlamentar, mas é humanamente impossível, Rafael, falar de portos e aeroportos sem falar em rodovias, sem falar em ferrovias e hidrovias, né? Então a gente prefere tratar como uma frente de infraestrutura de transportes. Eu acho que esse seria hoje o nosso foco. O nosso dia a dia é ouvir, né, o lado político, é ouvir o lado do mundo real, daqueles que empreendem no setor, né, daqueles que se utilizam, né, dessa infraestrutura, né, e também entender um pouco, né, do que o governo pretende em termos de política pública para o setor, dado que isso, na verdade, essa agenda, né, ela é fundamental num país que sempre terá problemas de infraestrutura, pelas próprias dimensões continentais do Brasil, pela própria natureza econômica do país, né, produtor de commodities, longas distâncias. Então, provavelmente, a gente vai ser sempre, vai ter sempre que enfrentar desafios logísticos. Não é um problema solúvel, é um problema perene, né? E isso a gente tem que enfrentar da melhor forma possível, reduzindo o custo do Brasil, ganhando eficiência e tentando entender, né, dar uma maior racionalidade, né, no mundo que está hoje, né, em constante mudança. Né? Estamos falando em descarbonização, né, numa agenda ESG. Né? Então, tudo isso faz sentido a gente rodar trechos de 2.000, 3.000 quilômetros num caminhão queimando óleo diesel. Não seria melhor colocar essa carga na água, na ferrovia, trabalhar corredores logísticos, multimodalidade? É um pouco disso que a gente trata no nosso dia a dia. Muito interessante. Então, dá para a gente dizer, talvez a grosso modo, mas é que o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, ele também atua construindo pontes entre a Frente Parlamentar e o Congresso Nacional, os governos, também funciona nesse caminho. Eu diria que quase que principalmente nisso. Principalmente nisso. Talvez seja esse o nosso principal desafio, né? É criar essas pontes, né? Prestar os esclarecimentos, né? Expor os motivos, né? Trabalhar aí com prioridades. De novo, né? A gente tem dificuldades orçamentárias, né? O investimento público para a infraestrutura tem sido inferior ao desejado ao longo de anos, né? E o fundamental neste momento é tentar viabilizar modelos, né, onde o empreendedor privado, né, faça os aportes aí, que em muitos países estão a cargo do poder público, por exemplo, investimentos ferroviários de longa distância, né, dragagens, enfim, concessões, utilização de concessões, parceria público-privadas, construir esse modelo também, né, discutir esse modelo com o Tribunal de Contas, discutir esse modelo com o Congresso, discutir esse modelo com as agências reguladoras e com os ministérios, é parte do trabalho da gente também. A gente entrevistou aqui mesmo nesse estúdio o presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, o deputado Paulo Alexandre Barbosa. A gente falou bastante sobre a questão
da dragagem. A nossa audiência é muito forte na região da Baixada Santista, o Porto de Santos, né, que é, enfim, importantíssimo. E quais são os desafios que o Instituto tem em relação especificamente à questão portuária? Bom, os portos hoje, vamos dizer assim, intramuros, né, internamente, eles estão bem aparelhados, né? A gente se acertou a mão, penso eu, em 93, quando privatizou as operações portuárias. Então, desde a Lei 8.630, lá em 93, o poder público não opera mais nos portos, né? Ele se limita a uma atividade de gestão. Então, a operação já é privada desde lá de trás, e desde aquela época os investimentos privados começaram a aportar nessas estruturas, né? Então, temos terminais modernos no Brasil, terminais eficientes. O nosso problema está na infraestrutura de acesso. E esse é o grande desafio hoje dos portos, e numa gestão eficiente, não é? A gente repagina o país a cada 4 anos, cada governo que entra troca esses gestores das companhias docas, né? E não dá essa perenidade, isso prejudica muito a continuidade da gestão. A gente vê o modelo na Europa, não funciona assim, as pessoas estão lá há 20, 30 anos, né? Ah, entendi, é mais... mais perene, né? Desde que cumpram suas metas, enfim, né? E uma das propostas que a gente tem trabalhado, né, é buscar ter para cada cluster portuário uma espécie de contrato de gestão. Esse contrato vincularia o gestor de plantão, né, a um programa. Esse programa seria pactuado com o Ministério, que é o formulador da política pública, né? E aí pode ser acompanhado, né, em termos de fiscalização, tanto pela agência reguladora do setor, que é a ANTAC, quanto por um órgão que chama Conselho de Autoridade Portuária, o CAP, né? CAP. E tem esse condão de acompanhar o dia a dia do porto, dos gestores, enfim, das coisas que acontecem lá. Esse contrato de gestão teria essa vertente, né, de trazer uma política de Estado em vez de uma política de governo para dentro da atividade portuária. Uma pergunta mais política, esse clima que foi instaurado no país já há muitos anos, nessa polarização, esse clima de, às vezes, agressividade, acaba prejudicando um pouco o dia a dia do setor da infraestrutura do país ou não? Sempre prejudica, né, Rafael? Sempre prejudica. Por exemplo, nós temos um estigma hoje que a gente não faz concessão de porto, né? Por quê? Porque o governo passado estava fazendo. Mas isso é uma coisa... A gente faz concessão de hidrovias, a gente faz concessão de aeroportos, a gente faz concessão de rodovias, a gente faz concessão de ferrovias. De porto virou uma coisa, não pode fazer concessão de porto. Uma pergunta de leigo, e por quê? O porquê é que isso era um programa que vinha sendo tocado no governo anterior, mas, repito, um programa de Estado, né, que resolveu interromper. É claro que ali havia uma questão sensível, que era a concessão do Porto de Santos. Talvez um porto estratégico devesse esperar um pouco mais essa agenda. Mas aí é você paralisar tudo, né? Itajaí, né, que é um porto que precisava de uma concessão imediata, né? São Sebastião, que é um porto que tem tudo para se desenvolver e não está longe de estar classificado como estratégico, né? Então, isso é um exemplo claro do que você comentou, né? Que acaba prejudicando uma polarização e não faz o menor sentido. Agora a gente está sendo criativo, a gente começa a fazer concessão do canal de acesso, não é? Mas continua mantendo, né, o problema da governança, que é ter uma autoridade portuária pública com dificuldade para contratar, com dificuldade para ter o seu orçamento, com dificuldade para realizar esse orçamento e com dificuldade nessa perenidade dos gestores. Bacana, interessante, sim, esse cenário. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista, a gente comentou sobre a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, explicou muito bem, né, a função do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e eu citei que o Paulo Alexandre Barbosa, deputado, ex-prefeito de Santos por 2 mandatos, esteve aqui. Eu queria entender como funciona, então, o diálogo justamente com a frente parlamentar. Ele é cotidiano, ele é todos os dias vocês estão conversando ou não? Vocês marcam algumas reuniões? Como que funciona isso? O processo está em construção, né, Rafael? A gente tem apenas 1 ano de instituto, né? A frente tem um pouquinho mais, mas ela vem se consolidando, não é? Mas é um diálogo perene, digamos assim, né? Tanto no gabinete do deputado Paulo Alexandre, enquanto parlamentar, mas enquanto presidente da frente parlamentar. Há uma diretriz que a frente passa para o Instituto, né? E de nossa parte nós também demandamos da frente parlamentar algumas outras demandas, como projetos de lei, como alteração legislativa, né? Nós temos 14 comitês temáticos hoje dentro do IBI, né? Esses comitês começaram com representantes dos próprios mantenedores, né? E mais recentemente nós fizemos um arranjo
estatutário novo, né, para permitir também que convidados especialistas integrem esses comitês. O produto final desse comitê é um endereçamento de alguma questão, né? A gente vai muito em congressos, em seminários, né? Discute os problemas, depois cada um vai para a sua casa, né? O Instituto e a Frente Parlamentar têm essa possibilidade de endereçamento, né? Dado que o Instituto está vinculado à frente, e dessas discussões a gente pode sair com alguma medida administrativa, né? Uma proposta de portaria para um ministério, de uma resolução para a agência reguladora, mas também propostas de cunho legislativo, né? Alteração de leis, projetos de lei, uma lei nova, né? Regulamentando algumas questões, enfim, e também trabalhando em termos de pautas, né? Porque aparece muita proposta de legislação que não interessa para o setor, né? Às vezes querendo regulamentar relações típicas de mercado, né? Às vezes querendo burocratizar algo que está relativamente bom, né? E existe o contrário também, excessiva burocracia, onde a gente quer simplificar. Então, essa dinâmica, né, de produção legislativa, né, também está muito na nossa pauta. E dentro desse processo todo, vocês estão sempre em contato com profissionais do setor privado e também do setor público. Dos dois lados, né? No público, sobretudo com o legislativo, mas também a gente fez convênio, um termo de cooperação com o Ministério, por exemplo, para apoiar algumas medidas, né, importantes, né? Por exemplo, a questão hidroviária, que é uma pauta prioritária no Ministério, a gente está apoiando, né? O Navegue Simples, que é um conjunto de medidas de desburocratização do Ministério, a gente tem apoiado também. A questão dos aeroportos regionais, né? É algo importantíssimo para o desenvolvimento socioeconômico de algumas regiões estratégicas do país, né? A questão do preço, né, do querosene de aviação, que impacta muito nas passagens aéreas, né? Essas pautas todas a gente tem agenda ESG, né? A gente tem apoiado muito o Ministério para que não deixe esfriar essa pizza, né? Para que a coisa ande, o que é muito importante para a gente, né? É verdade. Para a gente fechar, as expectativas, as metas, os desafios para esse ano. A gente está em março, né? O tempo está passando, é impressionante. Já passou o carnaval, já estamos no mês 3 do ano, daqui a pouco chega a festa junina, enfim. Quais são as metas, os desafios para esse ano? Bom, tanto para a Frente Parlamentar quanto para o Instituto, né, esse primeiro ano de trabalho, estou falando de 2024, né, foi um ano de construção, né, e a gente trabalha agora nesse segundo ano como um ano de consolidação, né, a gente espera que a frente ganhe corpo, né, e ela já vem caminhando fortemente para isso, né. O deputado Paulo Alexandre é o idealizador da frente, ele é o idealizador também do Instituto, né, ele tem uma importância estratégica para a gente, e vem conduzindo essas diretrizes, né? Nós temos aí outros 7 ou 8 parlamentares que abraçaram a causa, mas a gente precisa centralizar e ter talvez o dobro disso, né? Entendi. Nós estamos também expandindo, a gente está muito demandado, a gente deve ter escritórios aí em Santos e em São Paulo, brevemente, do Instituto, né? Braços por lá. Também em Santa Catarina, em alguma capital do Nordeste, em algum momento a gente deve também para privilegiar, né, essas forças políticas locais, digamos assim, né? Então, esse segundo ano é um ano de consolidação. A gente deve trabalhar também fortemente, né, numa busca de bases de dados para dar suporte ao legislativo, né? Isso é uma construção grande, é um projeto que a gente deve construir com parcerias, né? Grande no sentido de envolver investimentos, mas também no sentido de envolver uma capilaridade de busca de dados e de parcerias. E, portanto, a gente está buscando estruturar isso, que na verdade é a grande missão do Instituto, né? Ter uma base técnica forte para dar suporte para a frente parlamentar. E acho que é isso, um pouco da busca de alguns mantenedores. A gente tem hoje em torno de 37, a gente deve fechar o ano com 50 e deve parar por aí, porque já é um número bastante elevado, né, para as demandas do setor. Nós não temos só empresas, nós temos associações, algumas associações com dezenas, ou quase centenas de outras empresas de representatividade, né? E nosso núcleo é esse, é a aviação civil, né? Temos empresas de aviação civil, temos associações,
portos, né, fortemente no nosso DNA, o DNA portuário, mas a gente vem trabalhando também no setor ferroviário, com rodovias, né, e esperando aí, e também muita gente na área de navegação, né, tanto na navegação de longo curso, quanto cabotagem, empresas de navegação, também tem estado muito junto da gente. Então a gente prevê aí um crescimento orgânico, mas principalmente uma consolidação daquilo que a gente pretende, né, e tocar aí nosso planejamento estratégico. Bacana. Diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura conversando com a gente, Mário Povia. Mário, muito obrigado pela entrevista, um bom 2025, que tudo dê certo. Para você também, Rafael, obrigado, um prazer estar aqui com vocês, viu? Valeu.